Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para esse encontro, esse nosso terceiro aulão, falando de pedagogia para pedagogos e não pedagogos. Uma temática que vocês escolheram. Espero que vocês gostem do conteúdo que foi preparado com muito carinho para vocês e por vocês, e espero que vocês continuem interagindo comigo, entrando lá no Instagram, dando dicas e sugestões de temas que a gente pode discutir relacionado à pedagogia para pedagogos e não pedagogos. E quando eu falo de pedagogia para pedagogos e não pedagogos, eu não estou falando de pedagogia para quem é da área da educação, quem trabalha em escola, não, mas para todas as pessoas que queiram compreender um pouco mais sobre essa ciência e que queira também empreender o seu conhecimento, seja ele qual for, seja uma pessoa que faça brigadeiro, uma pessoa que cozinha muito bem, ou uma pessoa que é jardineiro, ou alguém que, caramba, é faxineiro, faz uma limpeza, ó, maravilhosa e que todo mundo elogia, que todo mundo gosta. É até interessante eu tocar nesse assunto, eu não sei se vocês assistiram, há pouco tempo passou na TV aberta, um programa de reportagem falando de uma faxineira que ela trabalha gerenciando outras faxineiras. Ela ganha dinheiro fazendo aquilo que ela gosta, que ela tem prazer, que é a faxina, mas ela gerencia outras faxineiras e, é claro, aumenta a remuneração dela, aumenta a renda dela, e é disso que eu estou falando. Você tem conhecimento muito legal, você tem algo que faça, que te dá muito prazer, e você não ganha dinheiro com isso? O que você faria de graça, ou que você já faz de graça, e que está perdendo tempo? Não está ganhando dinheiro com isso. Então, é essa pedagogia que eu estou trazendo para você. Então, fique ligadinho aqui comigo, que a gente vai descobrindo muitas coisas relacionadas a essa ciência bacana, que é a pedagogia. Vou compartilhar a tela aqui para a gente já falar do nosso conteúdo de hoje, com pedagogia de sucesso para pedagogos e não pedagogos. E o nosso tema de hoje, que você escolheu, é como me livrar da procrastinação. Por que procrastino tanto? E aí, os temas que a gente vai discutir hoje são o que é a procrastinação, seu cérebro, a dopamina e a motivação, superestímulos e hiperestímulos, fáceis, intensos e prazerosos, emoções e crenças limitantes, desinteresse, falta de energia, foco, descontinuidade nas ações, medo e dúvidas. Tem cura? E a pedagogia nisso tudo? São essas as discussões que nós vamos trazer para a noite de hoje. Então, já iniciamos aí com a conceituação, com o entendimento, na verdade, do que é a procrastinação. E aí a procrastinação é um sintoma que gera ausência de progresso. E olha que quando a gente fala de sintoma, a gente associa logo a doença, né? Mas calma, nem todo mundo que procrastina alguma coisa é procrastinador, e a gente vai entender isso melhor. Então, procrastinação é o atraso de tarefas associada a um sofrimento na tomada de decisões relacionada à vivência, gerando emoções desagradáveis como culpa, cobranças, impotência, ou seja, tem algo a ser feito, tem tarefas importantes e você fica adiando a realização dessa tarefa porque você tem outras coisas que são menos importantes e que te dão mais prazer. Então, você vai adiando aquilo que de fato é importante, mas não te dá prazer, vai ficando, porque você vai dando atenção para uma série de tarefas que não têm importância e que vão tomando o seu tempo. Então, isso depois, no final das contas, quando você chega no momento que precisa realmente realizar aquela tarefa, primeira, principal, a mais importante, você já não tem mais fôlego, não tem mais pique, porque você gastou toda a energia do seu cérebro com tarefas menos importantes. E também não tem mais tempo. E aí isso acaba te gerando uma emoção desagradável, várias emoções desagradáveis, como culpa, cobrança e a sensação de impotência diante de uma tarefa que você poderia de primeira já ter executado.
né? Então, adiar algo importante sem motivo é um sintoma do sintoma para procrastinação. Fazer algo não importante, mesmo sabendo que aquilo pode ficar para depois, também é um sintoma aí que é para chamar atenção para o sintoma da procrastinação. Outra questão é quando você tem consciência que tudo isso vai te gerar consequências. A não realização da tarefa principal. E você, mesmo assim, adia. Isso também é algo que você precisa estar em observação na sua vida. Todo mundo procrastina. Então, é importante que você tenha essa consciência de que todo ser humano ele procrastina uma coisa ou outra, em algum momento ou outro. Ou seja, a gente nem sempre é sol, nem sempre é chuva, tem dia que nós estamos nublados. E, às vezes, nestes dias, a gente prefere procrastinar uma coisa ou outra. E isso não é sintoma, isso não é um alerta para você ficar preocupado porque eu procrastinei uma coisa ou outra, mas aquelas coisas que são mais importantes e que você não consegue determinar foco, começar e continuar, e o mais importante, concluir, aí você precisa ter a atenção voltada para isso, porque você pode se tornar, ou está se tornando um procrastinador. Pessoas que procrastinam, a longo prazo, elas se estressam mais, mediante de tudo isso que eu já falei, né? A frustração de não conseguir concluir no tempo certo ou no tempo hábil uma tarefa que é importante para a própria pessoa. Normalmente, quando são universitários ou estudiosos, né, ou estudantes, eles começam a tirar notas baixas e adoecem mais. Procrastinação ela pode ser, inclusive, um sintoma, como a gente falou no início, ela é um sintoma, mas sintoma de algo a mais que, de repente, a pessoa já tem, que pode ser a depressão, a própria alimentação também influencia no fato da pessoa começar a procrastinar e aí isso ser um sintoma de um desencadeamento de outras questões neuropsíquicas. Então, tudo isso está relacionado aí à procrastinação. O cérebro, a dopamina e a motivação. Já que a gente está falando de cérebro, então é importante a gente entender como é que o nosso cérebro se comporta perante aí a procrastinação. Ainda em estudo, mais fatores genéticos e ambientais influenciam no desenvolvimento de traços de personalidade que favorecem o comportamento do procrastinador. Indivíduos mais impulsivos, com falta de gerenciamento das próprias emoções, essas pessoas elas tendem a procrastinar mais. Vale aí a atenção em relação a isso também, porque ainda está em estudo, mas fatores genéticos, ou seja, da sua herança, sua origem, mas também ambientais, e hoje em dia, principalmente, eu posso dizer para vocês, ambientais, ou seja, do contexto da sociedade, elas influenciam para que você procrastine mais e para que você possa se tornar um procrastinador crônico. O cérebro possui a capacidade de se modificar, criando novas conexões a partir das experiências, a chamada neuroplasticidade, que permite que comportamentos e hábitos indesejados possam ser modificados com algum tempo e dedicação. Eu sempre dou o exemplo de aprender a dirigir, porque é o exemplo clássico dessa neuroplasticidade, a dificuldade que algumas pessoas, ou se não várias, possuem para aprender a dirigir, né? Naquele início é difícil, caramba, tem que passar marcha enquanto estou fazendo curva, tem que olhar o trânsito enquanto estou dirigindo, parece que nunca a gente vai conseguir dar conta de todos aqueles comandos necessários ao domínio de quem dirige o carro. Pelo menos eu passei por isso. Quando eu fui aprender a dirigir, que eu aprendi na autoescola, para mim era como se eu nunca fosse conseguir auxiliar todos aqueles comandos ao mesmo tempo. E a partir da prática, do dia a dia, exigindo todos os dias que eu pegasse o carro, que eu utilizasse ele em vias urbanas, que eu utilizasse ele em momentos, em horários diferentes, diurnos, noturnos, com chuva, isso forçou que meu cérebro ele criasse plasticidade, que ele se desenvolvesse plasticamente, fazendo conexões para que eu conseguisse adquirir
aquela habilidade de conciliar todos os comandos que um motorista precisa ter para dirigir um veículo. Então, foi hábito, foi prática, foi uma exigência, um foco e uma determinação daquilo que eu queria, aprender a dirigir. Porque nos primeiros dias o carro ficava na garagem, aí tudo era motivo, tudo era desculpa para não pegar o veículo, porque está chovendo, não vou pegar o carro, porque está chovendo, não sei dirigir direito. Na verdade, desculpas não justificavam o motivo de não utilizar o carro. Até que eu defini, falei, não, eu estou me autossabotando. Eu vou pegar o veículo, eu vou dirigir todos os dias, porque eu preciso do carro e eu comprei para isso. Eu vou para o meu trabalho dirigindo, eu volto para casa. Se eu tiver que fazer compra, se eu tiver que ir em qualquer outro lugar, eu vou utilizar o carro. Foi assim que eu venci o medo de dirigir, o medo de não dar conta dos comandos, o medo de fazer a ladeira do carro parar e, de repente, o carro voltar sozinho. Porque, gente, os carros de hoje eles são muito modernos, né? Eu tenho carteira de motorista aproximadamente um pouquinho mais de 20 anos. Os carros de antigamente, eles não tinham essas modernidades que tem hoje em dia. Para aprender a dirigir, era bem mais complicado do que os dias de hoje. A neuroplasticidade, ela atuou aí comigo e ela atua com qualquer pessoa, em qualquer situação, desde que a pessoa queira. Ela precisa querer. Até para ser ajudado, a pessoa precisa querer. Dando sequência, ainda falando sobre o cérebro, a dopamina e a motivação, a gente vai falar um pouquinho sobre a dopamina, que é um dos neurotransmissores que atua em diversas regiões do cérebro. Sua ação influencia as emoções, o aprendizado, o humor e a atenção. É um controlador do sistema motor e a sua carência no cérebro pode afetar, inclusive, os movimentos. Na verdade, a dopamina, junto de outros neurotransmissores, ela é conhecida como o neurotransmissor da alegria, porque é ela que traz a felicidade, é ela que traz o estímulo e o desejo para fazer coisas agradáveis, porque ela dá uma injeção de ânimo. Nosso cérebro é químico e a dopamina é um desses reatores, é um desses agentes químicos que faz com que o nosso corpo ele reaja positivamente à alegria e à felicidade. A dopamina é o hormônio da alegria, é o hormônio da felicidade, um dos hormônios. A deficiência desse hormônio, a dopamina, pode estar relacionada às condições genéticas e ambientais. Aí eu destaco ambiental porque, de novo, quando eu trago essa questão do ambiente, eu estou falando do nosso contexto, do nosso dia a dia, da nossa vida corrida, das nossas regras ou não regras e os comportamentos que a gente tem hoje na sociedade contemporânea desse século. Essa deficiência da dopamina, ela inclui a depressão e pode ocorrer devido a uma queda de quantidade grande produzida pelo organismo ou um problema com os receptores do próprio cérebro. Veja bem, quando a gente fala dos problemas com os receptores no cérebro, esse problema ele pode ser ocasionado geneticamente, por questões sociais ou ambientais, conforme nós vimos, mas ele também pode ser provocado por hábitos, que a gente excede o nosso cérebro em termos de informação, exigindo uma sensação gostosa, uma sensação prazerosa de recompensa. Então, a gente entra aí na parte dos superestímulos e dos hiperestímulos, fáceis, intensos e prazerosos, que é o exagero que a gente provoca no próprio cérebro e que tem uma necessidade de resposta, e essa resposta ela precisa ser imediata. Exemplo disso, poxa, eu tenho dever de casa para fazer, uma tarefa de casa para fazer. Ao invés de eu fazer o dever de casa, peraí, depois eu faço o dever de casa, deixa eu assistir agora um pouquinho do filme do Netflix. Tem nada que interessa no Netflix, porque você já viu vários filmes, aqueles filmes já não te saciam mais. Então, antes de fazer o dever de casa, eu não quero ver Netflix, não. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui no TikTok. Aí você vai para o TikTok. Fica ali no TikTok, o TikTok ele te dá um prazer imediato, porque é informação rápida, é informação da tua área de interesse, porque
as tecnologias, as inteligências artificiais, elas já te conhecem a tal ponto de direcionar para você só aquilo que ela sabe que vai te dar prazer e que vai consumir seu tempo todo ali. Então, nesse momento, eu estou adiando o meu dever de casa para ficar fazendo, de repente, algo que não tem importância e que eu posso fazer qualquer um outro momento de lazer. Então, eu acabo transformando o meu lazer em prioridade, coisa que de fato não é. Isso é o estímulo à recompensa, a uma recompensa imediata. E essa recompensa que você tem imediata, que te dá prazer, que é fácil e que é gostoso e prazeroso, ele vai afastando de você cada vez mais aquela tarefa primordial, importante, que a médio e a longo prazo vai te trazer prejuízo se você não executar. Então, o estresse resultante de muitos estímulos ao cérebro deixa mais acelerado o próprio cérebro e com perda dessa capacidade de memória, das memórias relevantes, das memórias que são importantes, daquelas memórias que você de fato precisa para fazer o dever de casa, por exemplo. Ou aquelas memórias que você precisa para executar uma tarefa que a tua esposa pediu ou que o teu marido pediu para você fazer. Por quê? Não vou fazer isso agora, não estou afim de fazer isso agora, eu não estou com cabeça para fazer isso agora. Eu vou adiando, mas nisso que eu adio, eu vou substituindo esses momentos de adiamento com essas coisas, com esses super estímulos e hiperestímulos fáceis, intensos e prazerosos. E aí, cada vez mais, o meu cérebro, ele quer esses estímulos, porque tem recompensa imediata, e aquela tarefa principal que vai te trazer recompensa a médio e a longo prazo, ela vai ficando cada vez mais insuportável para você realizar, a ponto de você, de repente, olhar para ela e achar que, poxa, eu não sou capaz de realizar essa tarefa. Mas foi. Só que você postergou, você procrastinou. E agora o teu cérebro ele não te dá mais condições de fazer aquela tarefa que era importante, que é principal para você. A vida moderna esgota a capacidade de organização com excesso desses estímulos, desde a indústria da alimentação até as tecnologias, que eu venho falando o tempo todo. Veja bem, eu não sou contra a tecnologia, mas a gente precisa estar atento para não ficarmos alienados a ela e entender o que existe nas entrelinhas das ofertas fáceis, intensas e prazerosas que chegam pelas redes sociais nas mãos, nos olhos e nos ouvidos da gente. Então, quando a gente diz aqui que essa vida moderna ela está se esgotando com essa capacidade de organização e excesso desses super e hiper estímulos, desde a alimentação, a gente já começa por aí. A alimentação saudável da natureza, ela é caracterizada ou só açúcar, ou só gordura. Basta você olhar para as frutas que existem na nossa natureza. Quando você pega uma fruta, ou ela tem a frutose, que é o excesso, que é o açúcar da própria fruta, ou algumas frutas que são gordurosas, mas que não têm açúcar. Nunca você vai ver uma fruta que tenha gordura e, ao mesmo tempo, tem açúcar. Quer ver um exemplo disso? O abacate. O abacate ele é altamente gorduroso, mas ele não tem açúcar. Isso porque a natureza reconhece a necessidade do nosso organismo de ter o açúcar e a gordura dentro do nosso organismo, mas em momentos separados, não junto. E aí o ser humano, com toda a sua sapiência, o que ele faz? Ele começa a industrializar a alimentação. E essa alimentação industrializada, o que ele faz? Ele pega o açúcar, que dá prazer, e a gordura, que é mais prazeroso ainda, e quando junta essa bomba, nossa, por que o chocolate é tão gostoso? Por que há um deleite, principalmente para as mulheres, sentir o gosto e se deleitar com o chocolate? É a gordura e o açúcar. E tudo que é doce, normalmente que é doce, um bolo, é doce gordura, a gente ama, a gente adora.
E o que a gente está fazendo com o nosso organismo? A gente está mudando a nossa biologia. O nosso corpo ele está recebendo informações daquilo que a gente se alimenta. E isso também ajuda, muitas vezes, a gente a mandar mensagem para o nosso cérebro, porque a alimentação ela influencia na nossa química do organismo, e a nossa química ela é totalmente produzida aqui, ó, na cabeça. Por isso, quando você está feliz, tudo flui, tudo é positivo, você vê a vida numa perspectiva mais nobre, diferente. Quando você está triste, tudo é ruim, as pessoas estão contra você, você não é feliz, o mundo está contra você. Por isso que os problemas que a gente precisa resolver, porque eles são nossos, ele não é do outro. Ah, Silvia, mas o meu vizinho, ele me xingou. Por que ele te xingou? O que você fez com ele? Eu não fiz nada. Será? Será que você não fez nada? Será que, de repente, num dia que ele também não estava nos seus melhores dias, num dia nublado, você falou ou comentou algo, que, até sem maldade, mas aí ele também tem o direito de ter seus dias de tempestade? Não quer dizer que ele esteja contra você, não quer dizer que o mundo está contra você. Foi um momento, foi uma situação. Então, voltando aqui a falar da procrastinação, a indústria da alimentação ela faz isso com a gente. E a gente quer consumir cada vez mais produtos gostosos, com açúcar e com gordura, né? Cada vez mais que a gente come, essa recompensa, esse sistema de prazer fáceis, intensos e prazerosos, eles aumentam a capacidade do nosso cérebro de te exigir cada vez mais disso, como se fosse algo viciante. E aí, esse capitalismo todo não é só da indústria, a própria tecnologia, ela vem fazendo isso, a gente tem visto, né? É ruim o que as tecnologias de informação e comunicação vêm trazendo para a gente? Não, é um progresso, é um olhar para frente, para o futuro, desde que a gente saiba filtrar, saiba entender o que está acontecendo e saiba se policiar e tenha autorregulação para a gente não deixar a nossa vida se desordenar. E mais que isso, se desorganizar. Acabando vivendo uma espécie de delírio. O que é esse delírio? É quando você olha para as redes sociais e você vê tudo bonito, as pessoas bonitas, as pessoas bem vestidas, as pessoas felizes, e você olha para a sua vida e, caramba, minha vida não é assim. Cara, existem dois momentos na vida dos seres, né? Ou ele é feliz ou ele é um ser humano. E seres humanos, eles normalmente não são felizes o tempo todo. Aí volta a falar da figura do yin e yang, né? O preto, o branco, o sol, a chuva. Nós não somos o tempo todo felicidade. Nós não podemos ser o tempo todo também tristeza, embora ela também faça parte da nossa rotina, faça parte da nossa vida, porque são nos momentos tristes em que a gente para analisar, para olhar para dentro de nós mesmos, para tomar mais conta da gente. Isso é fundamental. Então, a gente precisa equilibrar e saber que nem tudo é ruim, nem tudo é mal. Voltando aqui, a gente acaba vivendo uma espécie de delírio quando a gente olha para as redes sociais e acredita que tudo aquilo que a gente vê nas redes sociais é real, toda aquela felicidade. Você não vê as pessoas postando o seu lado negativo, não vê as pessoas postando aquilo que é de depreciativo à própria vida. Você só vê postagem de coisas boas, de coisas alegres, de coisas felizes, de coisas que, no fundo, você quer para a sua vida. E aquela pessoa, ela tem aquilo para a vida dela, mas que não quer dizer que seja 100% verdade. Está aí as fake news que não nos deixam mentir, e o que não quer dizer também que ela não tenha dias nublados, dias ruins, só que ela não posta. Então, você precisa entender isso, porque isso gera uma depressão quando você vê todo mundo à sua volta feliz e só você que é infeliz. Você não é infeliz, você é ser humano, como qualquer outra pessoa, com bons dias e com dias não tão bons, né? Então, sai desse delírio. A cada estímulo aceito para as distrações intensas, fáceis e prazerosas, mais você se distancia
dá vontade de realizar as tarefas importantes. Cara, se tem uma tarefa importante que você precisa realizar, põe ela no topo da lista e não deixa ela cair de prioridade. Faça as coisas chatas, as coisas importantes primeiro, porque aí você se livrou dela. Depois você fica à vontade para fazer o que você quiser, para viver o lazer no momento de lazer, no momento que você tem para o lazer. Se você inverte essa ordem, você vai viver só de lazer e prazeres momentâneos e depressão, tristeza e choro depois. Emoção e crenças limitantes. A pessoa acredita que precisa estar com vontade, com determinadas, precisa ter determinadas habilidades para cumprir a tarefa importante. Ai, não estou no pique. Ai, não estou no momento. Nada disso. Faça a tarefa chata primeiro. Dê prioridade àquilo que é prioritário. Você não tem que estar com vontade de fazer a tarefa chata. Você precisa executar a tarefa chata. Põe isso na sua cabeça, que as coisas começam a ficar mais tranquilas para você. À medida que você faz a tarefa chata e você ganha um tempo livre para fazer as coisas que você gosta, você começa a estimular o teu cérebro para um novo prazer, para o prazer de executar as tarefas prioritárias e chatas, mais importantes primeiro, porque você vai ter a recompensa de depois ficar no TikTok, de depois ficar no Netflix, de depois sair com seus amigos, de trocar ideias, de desenhar, de ficar no telefone conversando com os amigos, mexendo no WhatsApp, enfim, você vai recompensar o seu cérebro porque você cumpriu uma tarefa que você precisava cumprir no tempo em que você precisava deixar pronto e agora você tem o seu tempo disponível para fazer outras coisas. Outra crença limitante das emoções, não acreditar na própria capacidade, e aí fica criando ideias e motivos para adiar as tarefas importantes, como era o que eu fazia quando eu estava começando a dirigir, né? Ah, eu não vou sair de carro hoje porque hoje eu não estou no pique. Ah, hoje está chovendo. Ah, eu não vou conseguir lugar para estacionar. É tudo para procrastinar uma habilidade que eu precisava desenvolver e que eu só iria desenvolver praticando, né? Então, está aí a importância de você exercitar o seu querer e mandar o seu cérebro, porque aí, automaticamente, a neuroplasticidade cerebral, ela vai fazer com que você se habitue, se acostume e queira, inclusive, fazer aquela tarefa chata, porque você entendeu que quanto mais rápido eu fizer a tarefa chata, mais tempo eu tenho para mim. Quanto mais eu utilizar o meu carro, mais eu vou ter habilidades para utilizá-lo e ser livre como um pássaro de ir e vir para onde eu quiser, porque eu sei dirigir com todas as competências e habilidades que um motorista precisa ter. Outra crença limitante é a intolerância e da incerteza. Normalmente, quem procrastina, ele fica intolerante com a incerteza de se vai conseguir fazer a tarefa ou não. Porque ele procrastinou tanto, ele fez tantas outras coisas antes, estimulou tanto o cérebro dele com prazeres momentâneos, com outras coisas, que quando chega, agora eu tenho que fazer essa tarefa, não tem jeito, o prazo acabou, estão me cobrando. Você se vê diante aquela tarefa, você se apavora, porque você acredita que não é capaz de executar. Porque ali não é mais fonte de prazer, na verdade, nunca foi desde o início, por isso que você procrastinou, e agora menos ainda. Aquilo começa a acionar em você gatilhos, que você começa a ter aversão por fazer aquela tarefa, porque tem tanta coisa para fazer, tanta forma de organizar que a sua cabeça não consegue mais pensar em como você vai executar aquela tarefa. Então, essa intolerância e incerteza, eu não sei se eu vou conseguir fazer, eu acho que eu não consigo fazer, faz com que você abandone. Então, você começa, às vezes, as coisas e não dá continuidade na sua vida, e aí você acaba procrastinando ou simplesmente abandonando, deixando de fazer. Então, se vive dois extremos,
ou você quer as coisas incríveis, né, o procrastinador crônico, ou ele quer coisas incríveis, que é aquela sensação imediata do vício, ou se é uma coisa horrível, eu não vou fazer, eu não consigo fazer, aí eu fico triste e eu vou ficar deprimido. E é isso que acaba acontecendo. A percepção exagerada também é outra crença limitante de que a tarefa é muito ruim. Cara, mas você nem começou a fazer a tarefa, você nem iniciou. Comece! Porque se você não começou, mediante tantos estímulos que você bombardeou o seu cérebro, quando chegar na hora fim em que você tem que fazer a tarefa, ai, eu não consigo fazer, é muito difícil. Não é muito difícil. Olha para a tarefa, respira fundo, encara. Daqui a pouco a gente vai ver se tudo isso tem como remediar. Se você já chegou a tal ponto que, Silvia, nossa, tudo isso que você está falando é o que eu faço. O que eu faço para sair dessa? Tudo tem solução para essa vida. Tudo. Se está vivo, tem solução. A desculpa também é um outro item da emoção ou da crença limitante, de que a vida é curta, eu preciso aproveitar, então deixa eu curtir mais a balada, deixa eu sair, deixa eu beber um pouco mais, depois eu faço as tarefas que eu preciso fazer. Eu tenho uma tarefa agora para fazer, mas meu amigo me chama para sair, agora eu vou sair, depois eu faço. Então, a vida é curta, eu preciso viver a vida, depois eu faço. Então, isso é uma desculpa para você procrastinar mais uma vez, com essa justificativa de que eu não sei do dia da manhã, eu tenho que viver o hoje. O hoje é que importa. Essa tarefa aí, depois eu posso fazer. Né? Talvez não. Talvez você não faça. Então, isso acaba, a procrastinação acaba gerando em você o desinteresse, a falta de energia, falta de foco, descontinuidade, que foi o que a gente acabou de falar, medo que surge gerado da dúvida. Será que eu consigo fazer? Eu acho que eu não consigo fazer. Acho que eu não tenho competência para isso. E aí você vai se depreciando e automaticamente criando em você um estado de depressão. Por quê? Começa a faltar dopamina, porque você gastou o hormônio da felicidade todo com hiperestímulos, com superestímulos, e agora, com a carência da dopamina no seu organismo, aí isso acaba virando e pode virar algo patológico, algo médico. A procrastinação é uma decisão intencional, olha que importante. Contudo, quem tem a procrastinação crônica odeia a vida que tem, mas ela odeia mais ainda o desconforto que é provocado pela mudança que ela precisa fazer. Então, ela vai procrastinando, ela não gosta da vida, chega num ponto que ela não gosta da vida dela, né? O procrastinador crônico, principalmente, porque aí já é uma situação de saúde, é um caso médico que precisa de acompanhamento profissional, chega num ponto que, cara, minha vida é horrível, eu não gosto da minha vida, mas tudo que precisa mudar, ela recebe todas as orientações, né? Às vezes do psicólogo, às vezes do orientador de autoestima, do coach, do mentor, ela sabe dentro dela tudo que ela precisa fazer, mas ela não faz, porque ela prefere viver aquela vida, aqueles momentos que ela não gosta, porque a mudança ela vai provocar um desconforto que a pessoa não está disposta a viver, não está disposta a pagar o preço. Então, ela acaba se afundando cada vez mais na escolha que ela fez. Aí aqui eu trago a representação de um cérebro, né, que apresenta aí os hormônios do prazer, os hormônios da felicidade, onde a dopamina é um deles. Então, as práticas saudáveis, elas produzem a química saudável para o seu cérebro, e o seu cérebro, com química saudável, ele vai cuidar, vai mandar mensagens
neuroquímicas para o seu corpo todo. Então, a gente tem aí ocitocina, que é o momento em que você abraça, que você é generoso, que você medita. Isso te traz uma sensação de bem-estar. Os religiosos, eles sabem muito bem que hormônio é esse, porque após a oração vem um momento de leveza, de suavidade, uma perspectiva melhorada para a vida, né? Tem a endorfina, que é praticar o que te deixa feliz, que é o convite que eu faço para você o tempo todo. Descubra o que te faz feliz. Vamos juntos desenvolver um empreendedorismo nessa escolha, nessa opção de felicidade que você vai trazer para a sua vida. É a endorfina que vai te dar essa alegria, essa felicidade de praticar o que te faz feliz. Rir, cantar, dançar, exercícios físicos, seja lá o que for, você pode empreender essa felicidade, esse desejo, o que a endorfina vai trazer, vai se multiplicar nos seus neurotransmissores, ou melhor, nos seus neurônios, né, que ela é o neurotransmissor, para que você viva bem e feliz. E aí sim a dopamina, que é o nosso foco de atenção hoje, porque estamos falando da procrastinação, e a dopamina ela está relacionada diretamente à procrastinação, à vontade, ao desejo de fazer as coisas. Então, para você estimular a dopamina no seu organismo, você precisa criar objetivos. Qual é o seu objetivo de vida? Qual é o seu objetivo, o seu interesse? Aquela tarefa existe, ela tem um objetivo, ela não surgiu ali do nada. Por que você precisa executar aquela tarefa? Ah, porque é uma obrigação? Que seja. Se não fizer, quais são as consequências que ela traz para a sua vida? Tem consequência? Com certeza tem, porque senão ela não seria uma tarefa importante, uma tarefa prioritária para a sua vida. Dormir de pelo menos de 7 a 9 horas. Isso daí, ó, dá uma recalchutada na sua dopamina. É necessário. Então, antes de dormir, evite ficar no celular, evite ficar ouvindo músicas altas, coisas que te deixam agitadas e que te dão aquele prazer momentâneo, que ao invés de você interromper para dormir, te deixam agitados e faz você ficar horas e horas ali, ó. Comemore as conquistas. É primordial para o ser humano ser grato. Cada vez que você reconhece algo que você conquistou, você está mandando mensagem para o seu cérebro, ó, dopamina. Isso é uma recompensa. De médio a longo prazo, não importa, mas é uma recompensa. Preciso de você energizando a química do meu corpo. Então, seja grato. E a outro neurotransmissor é a serotonina, que é o banho de sol, que aí você vai receber a vitamina D, recordar bons momentos com a sua família, com as pessoas que você gosta. Olhe fotos. Hoje em dia, até isso, às vezes, é mais distante. A gente tem tanta oferta de imagem, porque a gente está com o celular o tempo todo, a gente tira foto, daqui a pouco vai para a galeria, daqui a pouco vai para a nuvem, daqui a pouco a gente não tem mais acesso, não sabe onde está. Até para recordar, a gente tem procrastinado, e são coisas importantes você recordar. Antigamente, na minha época, não muito antigamente, a gente pegava o álbum de fotografia e ficava olhando junto com a família, rindo, se divertindo, matando saudade. Isso dá um prazer enorme, faz você ver quem você era, onde você está hoje, e ajuda você a traçar os caminhos que você quer chegar, que você quer percorrer para o seu futuro. Então, é fundamental recordar, né? Com conversa, com imagens, com fotos, com músicas mesmo, né? Memória de alimentação, que é a memória olfativa, traz isso de volta para a sua vida. Trouxe a figura do cérebro, falei aí dos neurotransmissores, sendo que o nosso destaque aqui é a dopamina, porque a gente está falando da procrastinação, e trouxe aí a figurinha para a gente recordar, ó, da pirâmide de Maslow, a pirâmide das necessidades básicas, a pirâmide que traz a segurança, que tem as necessidades básicas como suporte, a alegria de ter reconhecimento social, e que a gente, na verdade, tem invertido essa pirâmide, onde, na verdade, as nossas necessidades básicas, que são as fisiológicas, elas têm ficado no
topo. No topo, não como prioridade, mas achatando, porque a pirâmide ela muda de forma quando você vira de cabeça para baixo. Então, ela achata tudo aquilo que você julga ser importante para a sua vida, porque você não está dando importância para as necessidades básicas, para as necessidades que vão alimentar a dopamina, a serotonina, a oxitocina, a endorfina, e fazer com que você tenha uma vida plena e feliz. Então, quem não assistiu as outras aulas, o aulão 2, vai lá e assista para você entender do que eu estou falando aqui da pirâmide de Maslow, ela na sua forma correta e o que a gente tem feito com ela nessa inversão. Então, a pergunta que não quer calar, Silvia, a procrastinação tem cura? Depende do desejo do seu querer. Querer a mudança. A mudança que precisa ser maior do que o desejo de buscar prazer pelo sistema de recompensa imediato. Entender que as coisas a longo prazo, elas que são as mais importantes para as tuas necessidades básicas e fisiológicas, para as necessidades importantes para a sua vida. Se você quer, se você já reconheceu em você que tem um perfil para ser um procrastinador crônico, você pode evitar que isso aconteça, e se você já é um procrastinador crônico, aí, meu caro, você precisa buscar ajuda profissional, ajuda médica, porque dependendo da situação, é necessário tomar medicamentos como pessoas, não todas, algumas que têm TDAH, por exemplo, né? Elas têm uma tendência de ter a procrastinação crônica, então elas precisam de acompanhamento médico com medicamento e, às vezes, psicológico para dar uma continuidade no ritmo de autorregulação. Uma forma efetiva de sair da procrastinação, vocês vão ficar pasmos, é o ócio. Como assim, Silvia? O ócio é ficar sem fazer nada, parar. Mas, Silvia, mas você falou que tem que dar prioridade àquilo que é importante? Sim, mas se aquilo que é importante você não consegue fazer, dá um time, para. Já ouviram falar de ócio criativo? Que é o momento em que os publicitários, que os artistas, os escritores, eles criam as suas obras, é no momento em que eles não estão fazendo nada, nada entre aspas, estão olhando para a natureza, estão sentindo o presente, o momento, não é o presente com o celular na mão, não é o presente com a televisão ligada, não é o presente com músicas agitadas e altas, mas é o presente da Mãe Terra, presente da natureza, que é, de fato, um presente para a gente. Então, quando você fica no ócio, calmo, tranquilo, pensando na sua vida, pensando no que você gosta de fazer, não no que você precisa, no que você gosta de fazer, isso traz automaticamente uma desaceleração que foi provocada pela falta de dopamina, pelos superestímulos, pelos hiperestímulos. Então, quando você desacelera, você está mandando mensagem para o seu cérebro, calma, vamos voltar ao normal, para que a gente priorize, para que a gente não atropele as coisas que a gente precisa fazer, e no final das contas, no final do dia, ter a sensação de que fez um monte de coisa, mas que, na verdade, não fez nada. Então, é fundamental você se privar de tudo aquilo que te causa super e hiper exagero, excesso, e voltar aos poucos, com calma, a ter a sua rotina ou a criar, se você nunca teve, uma rotina de execução de tarefas. E aí, como é que você cria essa rotina de execução de tarefas? Você divide as tarefas em partes, começando sempre pelas mais fáceis, porque as mais fáceis, quando você termina, você sente o prazer. A dopamina, ela vem te recompensando porque você conseguiu fazer uma tarefa que inicialmente era fácil, mas que para você começar era muito difícil, mas você fez. Então, você começa a sentir
prazer e desejo de fazer a outra tarefa importante, a outra, e o seu sistema de recompensa a médio e a longo prazo, ele volta a ficar ativo novamente, e você começa a tomar de novo as rédeas do gerenciamento da sua vida de volta. E o que tem a pedagogia nisso tudo? Ora, a pedagogia, ela te ajuda a ter os conhecimentos e as informações necessários sobre os processos de cognição. Cognição está relacionada a conhecimento, a aprendizagem, né? Que eu trago aqui hoje para vocês, muitas coisas veio e foi aprendido no dia a dia, na relação com o outro, mas com os conhecimentos e as informações primeiras que a minha formação na área de pedagogia me trouxe. Então, tem tudo a ver. Então, a parte da neurocognição, a parte da neurociência focada na aprendizagem, isso tudo, a pedagogia, ela automaticamente vai ajudando a você se entender e automaticamente você vai entendendo o seu semelhante, vai entendendo o outro também. Boa parte dos alunos que procuram curso de pedagogia procuram por causa de alguma necessidade em casa, alguma demanda, alguma situação em que precisa um olhar, esse olhar do pedagogo, e acaba se descobrindo para novas formas, para novas possibilidades, descobrindo o próprio eu. O autoconhecimento e a busca pelo equilíbrio, a partir das relações com o outro, ela é fundamental. E você faz isso o tempo todo quando você atua com um olhar e com um comportamento pedagógico. A pedagogia, ela te provoca a ocupar a mente com interesses pessoais, mas com os interesses pessoais relacionados à profissão e aquilo que você gosta de fazer, desenvolvendo para orientar outras pessoas, que é o que eu estou fazendo aqui agora. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de ensinar, eu gosto de produzir conhecimento, e eu percebo que eu aprendo muito mais, já dizia Paulo Freire, quando eu estou ocupada, debruçada sobre um projeto para orientar outras pessoas, porque aí, muitas vezes, eu aprendo para poder ensinar. E isso me alimenta, isso me recompensa com conhecimento, além de ser uma forma que eu tenho diariamente de manter meu cérebro ativo para eu não cair no esquecimento das coisas, ou pelo menos das coisas que eu mais gosto de fazer, né? Execução, organizando as ideias, dar encaminhamento e autoajuda. É isso que a pedagogia faz, né? Quando que ela dá encaminhamento? Ela dá encaminhamento quando eu sou capaz de saber quem eu sou, me conhecer, me entender, mas eu não consigo cumprir, eu não consigo fazer aquilo que é necessário para a minha vida ser melhor. Olha que coisa angustiante. Você sabe quais são os seus gatilhos, você sabe quais são os seus problemas, você sabe o que precisa fazer para melhorar, mas você não consegue executar. E você não está procrastinando, você simplesmente não consegue. Mas você consegue reconhecer que você tem um problema e você pode se encaminhar para um profissional que vai cuidar de você. Sabe aquela coisa, santo de casa não faz milagre? Então, de repente, os conhecimentos que eu tenho, ele pode não ser útil a ponto de execução, de resultado para mim, ele vai ser para outra pessoa, mas eu tendo essa consciência, eu vou buscar ajuda, então eu me autoencaminho, da mesma forma como eu encaminho os alunos, quando eu encaminho os colegas, quando extrapola a minha limitação de auxílio e de acompanhamento, porque todas as profissões têm um limite. Quando chega naquele limite, é necessário você encaminhar para o outro profissional. Outra coisa importante que a pedagogia faz é trabalhar com planejamento, com projeto. E dentro do planejamento do projeto, você vai ver objetivo, o que são os objetivos, como alcançar esses objetivos, quais são esses objetivos, que precisa estar acompanhado de recursos. Que são esses recursos? É como eu vou conseguir, que equipamento eu vou utilizar para desenvolver tais objetivos, a metodologia é o caminho, que caminho que eu vou percorrer, de que maneira eu vou fazer, vou precisar de apoio, quais apoios, o conteúdo em si, o que eu quero trabalhar em si. Hoje, por exemplo, o nosso conteúdo,
assunto é a procrastinação. E o desenvolvimento desse conteúdo é tudo isso que vocês viram aqui nas apresentações. Foi a parte do desenvolvimento. E a avaliação? A avaliação é você dizer para mim, se você quer que eu continue fazendo esse trabalho, trazendo conteúdos que são úteis e pertinentes, ou simplesmente a não resposta significa que os meus serviços, as minhas ações que eu tenho feito em relação à troca de experiência não tem sido útil. E aí a gente, de repente, para por aqui. Tá? Então, meta, rotina de ocupação, é isso que a pedagogia vai fazer na tua vida, você sendo pedagogo ou não pedagogo. Você só precisa saber o que você mais gosta de fazer. E pode ser um prazer, pode ser um entretenimento, não tem problema nenhum. Pelo contrário, já pensou ganhar dinheiro com algo que você se entretém? É isso. Gente, estamos caminhando para o final. E aí eu trago aqui uma ilustração muito interessante, né? Procrastinadores Anônimos, reunião de hoje à noite foi adiada e será remarcada. E aí eu trago aqui para vocês um pensamento que o sucesso e a sorte do outro, ela também pode ser sua. Muitas vezes a gente acha que o outro tem tudo na vida, ele tem sorte, né? Consegue as coisas com facilidade, sem fazer muito esforço. Mas é porque talvez ele não esteja procrastinando algo que seja muito importante. Às vezes, você está procrastinando algo que você sabe que precisa tomar decisão, que precisa resolver, mas não resolve. E aí você vê todo mundo passando na sua frente, todo mundo feliz, e você fica com aquela falsa sensação de que o sol nasce para alguns e para você não. Olha para você e veja o que você está fazendo da sua vida. Será que o sol não nasce para você também, mas você, às vezes, vira o rosto para o outro lado para não ver ele brilhar para você? É mais fácil, de repente, manter a vida que você tem, porque a mudança ela vai te gerar um desconforto inicial, coisa que você não está a fim de pagar agora? Então, tudo é um processo. Tudo tem um tempo, as pessoas têm seu tempo, e você precisa descobrir qual é o seu tempo. Agora que você sabe identificar e tem a opção de se livrar da procrastinação, o que você vai fazer? E aí, a figura chinesa que eu gosto muito, do Yin e Yang, né? O nosso equilíbrio, o bem e o não bom, o preto, o branco, o sol, a chuva, numa só figura, mostrando do equilíbrio necessário que a gente precisa ter. Nem tanto céu, nem tanto inferno, o meio termo. Procrastinar uma coisa lá outra é natural, todo mundo faz, mas se você tem feito isso com muita frequência, opa, está na hora de puxar o freio de mão e ver o que está acontecendo. Fica aí de mensagem. Constante procrastinação, falta de foco, preguiça e desânimo podem ser sinais de que você está se forçando a levar sua vida para a direção errada. Corrija seu rumo e o entusiasmo ele virá. William Eduardo Marques. Outra mensagem rápida e breve aí. Não acredito em sorte. Tudo é determinação, ação e não procrastinação. Nada é aleatório. E é claro, gente, voltando a dizer, quem é procrastinador crônico, ele precisa querer sair dessa, mas ele não vai sair sozinho. Ele precisa buscar ajuda. Quer mais conteúdo? Entre no meu Instagram, diga que sim, eu quero mais. Me marque e me siga. E diz aí quais são as outras temáticas que vocês acham interessantes. Já descobriu o seu prazer de viver? O seu gosto que te dá alegria todos os dias na sua vida? Diz lá para mim no Instagram. Vamos transformar isso em aula? Espero por vocês. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. E a gente vai se falando. Quem está no grupo dos convidados lá do WhatsApp, não sai, não. Quantas vezes for necessário que a gente tiver que vir aqui conversar e atender pedidos no Instagram, a gente vai se comunicando por lá. E se você não está no meu grupo do Instagram ou no grupo do WhatsApp, entre no Instagram, acesse a bio e
conecte-se comigo no grupo do WhatsApp dos convidados. E a gente vai se conversando e dialogando. O material de todas as apresentações, eles estarão disponíveis lá no grupo de convidados do WhatsApp. Um abraço, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente se veja em breve, em momentos em que a gente possa trocar experiência. Tchau.